servir aqui na tua igreja, que também é de Jesus o Senhor. Quero servir-te, ó Santa Rosa, com dedicação, lealdade e amor. Quero ser mais consagrado e dedicado a ti, para ser sempre inspirado e assim melhor te servir. Aqui nesta santa igreja, que é a casa de Jesus o Senhor, quero servir-te, ó Santa Rosa, com dedicação, lealdade e amor. Nesta terra viver com ânimo e alegria, para melhor te servir, tudo fazer e assim te servindo com amor, lealdade e dedicação. Eu sei que um dia no céu irei desfrutar as glórias do meu galardão. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor, agradecendo a sua presença, agradecendo também nossos irmãos que nos acompanham via internet, através da transmissão online, e aqueles que nos visitam. É um prazer muito grande tê-los conosco nesta noite, para realizarmos a nossa santa reunião. Nós vamos dar início em oração, portanto, convido a todos a se colocarem em pé. Com muito respeito, reverência, elevemos as nossas mãos aos céus e curvemos a nossa cabeça. Senhor Deus, Pai bendito celestial, mais uma vez, ó Pai, estamos reunidos diante do Senhor, porque cremos que do alto céu o Senhor nos contempla, com o teu poder de onisciência, onipresença, contempla todas as demais reuniões da Igreja Apostólica. E somos gratos, Pai, pela tua bênção, pelo teu amparo, pela vida que nos concede, por mais este dia, de estarmos reunidos diante de ti,
para aprender um pouquinho mais do Senhor. Também queremos agradecer ao Teu Divino Espírito Santíssimo, que tudo rege, Pai, fazendo o melhor por cada um dos Teus filhos. Agradecemos também Teu amado Filho Jesus, nosso Divino Mestre e Salvador. Ó Jesus bendito, quanta honra vai em nosso coração em poder declarar ao Senhor esta gratidão, esta honra por tudo que o Senhor fez por nós, dando a sua própria vida em sacrifício para que nós pudéssemos viver. Jesus, queremos te agradecer por tua promessa gloriosa de formar o Consolador e vir novamente em nossos dias realizar esta sublime missão, formando a Santa Avó Rosa, o Consolador prometido, e também nos dando o pastor para este rebanho do Senhor, nosso santo e querido irmão Aldo. Por isso, Jesus, te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Queremos também agradecer a Mãe Virgem Maria Santíssima, adorada, venerada por todos nós apostólicos, que cremos no seu ministério, cremos e confiamos na sua bênção, Santa Mãe, a qual pedimos neste momento. Também queremos agradecer a Ti, Santa Avó Rosa, Espírito Consolador da promessa de Jesus. A Senhora é o nosso esteio, a nossa fortaleza, a nossa riqueza espiritual, vó, este tesouro bendito que Jesus nos deu. Por isso aqui estamos, Santa Avó, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua inspiração para a nossa santa reunião. Que a Senhora abençoe todos os Teus filhos, dando-nos o alento, a vida, a paz, a esperança e principalmente o entendimento para aprendermos cada vez mais a cumprir as leis de Deus e fazer a sua santa vontade. Estimado primaz, santo irmão Aldo, também a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor, pelo Teu ministério glorioso, de pastor por excelência desta igreja, e agora nosso anjo protetor lá na glória celestial. Como um profeta de Deus, o Senhor reina sobre esta igreja, inspirando, protegendo, abençoando todos nós. Por isso, irmão Aldo, pedimos mais uma vez a Tua bênção para esta reunião. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, e juntos, como pastor deste rebanho, irmão Aldo, o Senhor possa nos guiar no caminho do bem, para que possamos dar exemplo a esta humanidade de filhos de Deus. Abençoe todas as nossas reuniões, das congregações de nossa igreja e aqui na sede, inclusive todos os trabalhos que serão realizados, os quais dedicamos a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Senhora Santa Avó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo. E apresentamos a nossa gratidão, louvor e adoração, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Cantaremos Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, posseente do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa
nesta santa igreja gloriosa, um rico tesouro encontrei. São os conselhos da Santa Rosa, que em meu coração guardei. Estes conselhos rica me fazem, sou rica da graça que eles me trazem. E este rico tesouro que eu encontrei, ninguém não me rouba, não, bem guardadinho, guardei no fundo do meu coração os conselhos da Santa Rosa. Eu não posso me esquecer. São como pedras preciosas para minha alma enriquecer. São de muito valor para mim. Os conselhos da Santa Rosa são um tesouro imenso sem fim, de pedras raras e preciosas. São um tesouro imenso sem fim, de pedras raras e preciosas. Prezados irmãos, mais uma vez, agradeço a sua presença em nossa santa reunião, agradeço aqueles que estão nos acompanhando via internet, online, esta reunião daqui de nossa sede e também aqueles que estão nos visitando. Nós vamos agora meditar nas mensagens preparadas para este final de semana, para aprendermos um pouco mais do reino dos céus, fazer a vontade de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para que possamos ser verdadeiramente filhos de Deus nesta terra.
Estamos nos aproximando do aniversário de nossa igreja. É uma data muito especial, muito bonita, muito edificante. Mas nós precisamos entender também e valorizar esta data com o real valor que ela merece. Porque, irmãos, é a manifestação de Deus nesta terra através desta igreja. Também o nascimento da Santa Avó Rosa, irmãos, como uma grande esperança de Deus para esta humanidade, formando o Consolador, o Espírito que viria, irmãos, regenerar igualmente como Jesus o fez ao seu tempo. Este Espírito iria convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Então são datas, irmãos, de grande valor e de estima para todos nós. Porque, irmãos, faz parte da nossa vida de filhos de Deus. Então precisamos entender, compreender e valorizar estas datas. Porque, irmãos, Deus merece a nossa glorificação, a nossa adoração por nos ter dado este rico tesouro, como acabamos de ouvir esta mensagem cantada. Por nos ter dado a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e nos ter dado principalmente a oportunidade de sermos felizes debaixo da sua bênção, do seu amparo, da sua proteção. A primeira mensagem, irmãos, ela traz o título Uma Pergunta. Porque Deus Pai e Jesus precisaram restaurar a Igreja Apostólica para enviar o Consolador e o seu sucessor, o nosso Supremo Pastor, Irmão Aldo. Quando Deus Pai enviou Jesus com a Virgem Maria e seus santos e anjos para prepararem a igreja dos tempos do fim, da regeneração, da restauração de todas as coisas e da consumação do juízo divino, uma das prerrogativas que Deus exigia para esta escolha era que a igreja precisava crer nos santos, que é a base do reino dos céus. Pois não se poderia levantar santos novos numa igreja que não cresce mais nos poderosos santos dos céus. E assim veio Jesus com o cortejo celestial em espírito, como falou que viria na sua segunda vinda para preparar a igreja dos tempos do fim e tomar conta da mesma num governo teocrático, ou seja, governo diretamente de Deus. Teo quer dizer Deus, crático, direção de Deus, com doutrina e disciplina perfeitas, com revelações dos céus para a formação dos verdadeiros filhos de Deus aqui nesta terra. Não foi fácil Jesus encontrar um povo que aceitasse isso, e como não achava este povo para ser a igreja dos tempos do fim, Deus Pai o orientou a restaurar a igreja dos santos apóstolos, como igreja apostólica. O próprio Jesus, através da Santa Avó Rosa, orientou que a nossa igreja deveria ser chamada Igreja Apostólica em homenagem aos santos apóstolos, em cujo meio já deveria ser ensinada e restaurada a fé nos santos. Senão, não daria certo, porque como formar uma santa ou um santo no meio de uma igreja que não cresce nos santos de Deus? Essa era uma determinação de Deus. Se o povo tivesse perdido a fé nos santos, se não cresce na sua
intercessão, se não aceitasse sua mediação, este povo não poderia formar a igreja escolhida, não poderia ser a igreja dos tempos do fim, não poderia ser a igreja da regeneração, da restauração de todas as coisas, nem da consumação do juízo divino. Pois não poderia ser dirigida teocraticamente pelos céus, através dos santos de Deus Pai, haveria de enviar. E o próprio Jesus já alertara no Evangelho de São João: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Como de fato aconteceu. Deus Pai e Jesus precisaram restaurar a igreja apostólica que cresce nos santos, porque no meio delas, eles precisariam levantar o outro Consolador e o pastor do rebanho do Senhor, e através deles, ainda que cumprissem seu ministério, parte em espírito e parte em corpo terreno, dar a última oportunidade de salvação à humanidade e encerrar a obra de Deus na terra antes da finalização do juízo divino. E Jesus mesmo já alertara em seu Evangelho, quando cumpria seu ministério no corpo e via se aproximar o tempo da sua ida para os céus: por acaso, quando eu voltar, acharei fé na terra? São palavras de Jesus. Pois ele bem sabia que muitos homens perderiam a fé, principalmente a fé nos santos de Deus. Foi neste contexto de resistência, de perda de fé nos santos, de falta de espírito que vivifica, de falta de revelação teocrática que domina e dominava parte da humanidade, que fez com que Deus Pai restaurasse a igreja dos apóstolos, para ser a igreja dos tempos do fim, e formar nela a Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, e o Santo Irmão Aldo, seu sucessor, para que Jesus pudesse abrir o livro das revelações e desatar os seus selos para ensinar a igreja e, através dela, ao mundo todo. Com a restauração da igreja apostólica e o levantar dos seus santos enviados, Deus Pai, na sua perfeita justiça, não preteriu, nem desfez, nem discriminou os outros movimentos religiosos, mas formou a sua igreja apostólica, teocraticamente dirigida, para cumprir as promessas de Jesus sobre, primeiro, a vinda do Consolador e do seu sucessor, como disse Jesus no Evangelho. Segundo, a vinda do Supremo Pastor do último rebanho, como disse São João no seu Evangelho. A vinda do Sumo Pastor, como disse São Pedro na sua primeira carta. O perfeito que haveria de vir, como disse São Paulo na primeira carta aos Coríntios. A vinda do último profeta, do vencedor, do anjo de Deus entre nós, do ceifeiro coroado, do consumador da obra de Deus na terra, como disse Jesus no Apocalipse, e muito mais sobre estes santos de Deus. Vejam que foi por isso que Deus Pai e Jesus precisaram restaurar a igreja apostólica, para ser a igreja dos tempos do fim e poder enviar o Consolador, a Santa Avó Rosa e o seu sucessor, o Santo Irmão Aldo. Por isso, parabéns, Igreja Apostólica. Parabéns, Santa Avó Rosa, por mais um aniversário. E obrigado, Santo Irmão Aldo, por ser nosso primaz, profeta e pastor por excelência desta Igreja Apostólica e nosso anjo da guarda. Estimados irmãos, aqui está uma mensagem elucidativa. Porque Deus precisou
formar a igreja que ele tanto almejava, para que Jesus pudesse cumprir as suas promessas. Justamente, irmãos, como Jesus disse: por acaso quando eu voltar acharei fé na terra? Jesus já sabia ao seu tempo, que a humanidade cada vez mais iria se esfriar diante de Deus, iria perder, irmãos, esta essência divina chamada fé. Por isso que Ele nos deu a grande oportunidade de vir e restaurar a igreja dos santos apóstolos. Porque foi, irmãos, através da igreja dos santos apóstolos que Jesus, irmãos, foi lembrado. Porque Jesus formou estes apóstolos. Eram discípulos de Jesus ao seu tempo. E Jesus ensinava, profetizava, mostrava como deveria ser o Filho de Deus. E muito mais, ele dava exemplo em vida de como servir a Deus, mesmo estando nesta terra. E muito ensinou. Fato este que comprova os evangelhos dos santos apóstolos que estão escritos nas Sagradas Escrituras. Que são, irmãos, ensinamentos fundamentais, estruturais da fé em Deus, da fé nos santos. Por isso que a Igreja Apostólica, irmãos, hoje tem toda esta glória, toda esta graça, porque foi restaurada pelo próprio Jesus, dando continuidade à sua obra. Por isso que ele prometeu que viria pela segunda vez, levantaria, vivificaria a fé, encontrando corações sinceros, bondosos. E foi assim que ele identificou, irmãos, os membros da direção de nossa igreja, que tinham um propósito. Primeiramente, eles criam nos santos, porque estes santos cumpriram uma missão nesta terra, serviram a Deus, irmãos, e tiveram a honra e a glória de receber os seus galardões nos céus. Então esta fé já estava naqueles corações, e Jesus então fez com que a Santa Avó Rosa, que já nascera predestinada, com virtudes de Deus, do Espírito Santo do Pai, no seu coração, na sua alma, que ela cultivou desde criança, na sua juventude, como mulher, sempre dando, irmãos, o exemplo em sua vida de honra, de boa moral, de decência, de pudor. E a Santa Avó Rosa muito amou ao próximo. Fato que ela fazia muita caridade em favor das pessoas necessitadas. Tudo isso, irmãos, agradou a Deus, que, irmãos, ali estava a esperança de Deus naquela senhora, naquela alma predestinada para ser o Consolador. Então Jesus veio, irmãos, restaurou a igreja, fazendo com que a Santa Avó Rosa se aproximasse daquele casal, o bispo e a missionária Odete, que já pregavam os fundamentos da fé nos santos, como está nesta mensagem. Porque, irmãos, como Deus e Jesus poderiam formar um novo santo se a própria igreja não cresce nos santos? Vejam que seria impossível. Então, irmãos, a perfeição de Deus, irmãos, é algo extraordinário. A perfeição de Deus, irmãos, ela se faz em todos os sentidos, até, irmãos, na preparação dos seus filhos nesta terra. E foi como ele fez, para que a igreja tivesse esta essência, este alicerce. E nós dizemos, o alicerce de nossa igreja está no Evangelho do Reino dos Céus. E qual é este Evangelho? São os ensinos de Jesus. Desde a sua vinda nesta terra,
os ensinos que ele edificou os seus discípulos, que doravante foram chamados apóstolos, que foram escritos nas Sagradas Escrituras, que hoje, irmãos, nosso Senhor Jesus aprimorou, como está nesta mensagem. Ou seja, ele usando o Consolador e o Santo Irmão Aldo como os vasos preciosos dele aqui na terra, ele pôde se revelar e mostrar, irmãos, aqueles mistérios que estavam ocultos, principalmente de como é o reino dos céus, como herdar, irmãos, esta graça de ser abençoado, de ser feliz, de ser protegido, como fazer da nossa vida a vida de um filho de Deus nesta terra, mesmo num mundo tão corrompido, tão indecente. Mas, irmãos, tudo isso nós aprendemos nesta igreja. Tudo isso nós vivemos nesta igreja. Por isso que o apostólico fiel tem muito para celebrar neste dia 10 de junho. E esta celebração ela deve vir da alma, do espírito, num avivamento espiritual, de graças a Deus, ao Espírito Santo de Deus, a Jesus, à Virgem Maria, que foram os formadores desta santa igreja. E que nos deram a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para serem os nossos santos destes dias, o qual nós vimos, pudemos beijar as suas mãos, receber os seus abraços, ouvir a sua voz, ouvir os seus conselhos, ouvir os seus ensinos, que estão gravados em nossos corações e em centenas e milhares de mensagens desta igreja, que foram inspiradas por estes santos, para edificar a nossa fé, para nos tornar filhos de Deus. Por isso, irmãos, é muito justo, irmãos, dizer que Jesus cumpriu a sua missão, cumpriu a sua promessa, irmãos, ao formar esta igreja, e ao preparar o Consolador e o pastor deste rebanho, como ele mesmo disse, dando-nos, irmãos, continuidade à sua obra e, irmãos, a esperança aos corações humildes, sinceros, temente a Deus. Por isso, irmãos, que a nossa igreja tem uma missão a ser realizada. Nós não podemos dizer, não, a igreja já cumpriu a sua missão, não. Nós precisamos, irmãos, estar atentos, levando a nossa palavra, a nossa mensagem a muitos corações, através da Hora Milagrosa, através da internet, que hoje são meios de comunicação eficientes. E foi por isso, irmãos, que nosso Deus precisou esperar, irmãos, até os nossos dias, para poder realizar esta nobre missão que Jesus prometeu. Porque, irmãos, no tempo de Jesus, quão dificultoso era a locomoção entre as nações. Nós vemos ali, irmãos, que Jesus ali naquelas terras andava sobre um animal ou mesmo a pé, atravessando até desertos. Depois, irmãos, foram os santos apóstolos, discípulos de Jesus, e São Paulo foi o primeiro pastor, podemos dizer, itinerante, que começou a viajar, a levar as mensagens, a voz de Jesus, aquela palavra meiga, sincera, do nosso Deus aos corações daqueles povos circunvizinhos. Porque era muito difícil as locomoções, não havia meio de transporte eficiente. Então, irmãos, passou-se um tempo. E ainda ontem eu disse aos irmãos, para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Não existe tempo lá na glória celestial. Por isso que dizemos, a glória celestial é para toda a eternidade, é para sempre, não há fim. Mas, irmãos, a nossa vida na terra, ela está na linha do tempo. Nós temos um tempo, o nosso corpo físico,
Irmãos, tem um tempo de vida, porque ele se desgasta, irmãos, com o passar dos dias. Mas, irmãos, na glória celestial, este tempo é para toda a eternidade. Por isso que Deus, irmãos, esperou o melhor momento possível, para que Jesus pudesse novamente restaurar a sua igreja, e através, irmãos, dos aperfeiçoamentos, da comunicação, do transporte, hoje, irmãos, nós levamos a nossa nação, a outras nações, a todo mundo, a nossa mensagem, a nossa palavra de incentivo, de fé, de esperança e de amor aos corações humildes e sinceros que crerem e confiarem na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, como santos enviados por Jesus para estes tempos da regeneração, da transformação, do juízo de Deus. A outra mensagem, irmãos, ela nos fala sobre 10 de junho também. Agora, mais especificamente, ao aniversário da Santa Avó Rosa, com relação ao início da nossa igreja. 10 de junho é uma data que comemoramos o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa, e neste ano, 67 anos do início da existência da Igreja Apostólica na Terra. Assim o faremos com muito júbilo e gratidão ao soberano Deus Pai, ao Divino Espírito Santo, a Jesus nosso Senhor e à Virgem Maria Santíssima, pela vida preciosa da Santa Avó Rosa e pela formação da amada Igreja Apostólica, que nasceu de nosso Senhor Jesus e da Santa Avó Rosa, que permanece viva e vencedora pela graça e virtude desta Santa de Deus. A missão da Santa Avó Rosa é de esplendor e de glória. Ela é a estrela da manhã, é a grande vencedora, a quem Jesus prometeu que daria todo o poder para governar a sua igreja, conforme ficou registrado no livro de Apocalipse. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Irmãos, a estrela da manhã, a estrela d'alva, que conhecemos, que vemos, é a estrela de maior fulgor. Então, nesta palavra de Jesus, está demonstrando glória, fulgor, resplandecer. Ou seja, irmãos, ela daria todo esse resplandecer, esse esplendor a esta santa vencedora, que Jesus prometeu, denominado Consolador. Com sua vida digna e honrada, e tendo cumprido um perfeito ministério, a Santa Avó Rosa alcançou santidade e esplendor comparáveis ao do Senhor Jesus. Com a Virgem Maria Santíssima, ela é a grande esperança para este mundo tão carente da graça e da misericórdia de Deus e de Jesus, o Divino Mestre. Estimados irmãos, nos dias presentes, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo precisam muito da igreja, ou seja, da consagração e da dedicação de cada apostólico, para que juntos, brilhando como perfeita luz de amor e de bondade divina, estes santos de Deus possam alcançar muitos corações para abençoá-los, a fim de que venham formar conosco o povo do Consolador, e possamos, num só Espírito e numa só fé, expressar louvor e ações de graças a Deus Pai, a Jesus e a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, pela vida e pelo ministério glorioso da Santa Avó Rosa, também por ela haver nos concedido o Santo Irmão Aldo como uma dádiva dos céus, para que, com ela, interceder por todos nós diante de Deus Pai, de Jesus, da Virgem Maria e de todo o poder celestial.
A data de 10 de junho deve ser sempre comemorada pelo povo apostólico com muita gratidão aos céus. Também a Santa Avó Rosa, por seu maravilhoso ministério e por seu espírito de coragem, de fé, de amor por Deus Pai, por Jesus nosso Senhor. E também sejam gratos ao nosso santo irmão Aldo, pois foi através dele, do seu precioso dom, que tomamos conhecimento desta importante verdade. A Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador. Aí está, estimados irmãos, uma mensagem nos mostrando, irmãos, como devemos valorizar também o ministério, a vida da Santa Avó Rosa e agora, irmãos, como Espírito Consolador na glória celestial. Dedicar a ela todo o nosso apreço, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. Porque, irmãos, ela cumpriu o seu ministério fielmente. Primeiramente, amando a Jesus de todo o seu coração. E ela lhe foi fiel em todos os sentidos. Tudo que Jesus precisou dela, ela cumpriu. Inclusive na formação do seu sucessor, para que a igreja pudesse continuar a sua obra. Vejam, irmãos, que Jesus precisaria levar a Santa Avó Rosa aos céus para coloá-la lá na glória celestial, como Espírito Consolador, e ela assentar-se no seu trono ao lado de Jesus. Porque Jesus está ao seu trono, de um lado a Santa Avó Rosa, do outro lado a Virgem Maria Santíssima. E sabem quem nos afirmou isso? Nosso santo irmão Aldo. Porque ele também, com, irmãos, um cérebro perfeito, um coração preparado pela Santa Avó Rosa, um espírito forte, pôde continuar, irmãos, da mesma forma que Jesus dirigia a igreja. Nosso santo irmão Aldo pôde receber da Santa Avó Rosa as orientações, mesmo ela estando na glória celestial, ela o orientava, ela o dirigia, como dirigia e dirige a nossa igreja. Hoje, cremos, irmãos, nesta direção, cremos que essa direção foi, é e será teocrática, enquanto, irmãos, a igreja apostólica merecer esta graça de Deus entre nós. Por isso que precisamos ser fiéis. Por isso que precisamos, como está nesta mensagem, sermos dedicados, obedientes, consagrados. Irmãos, a santificação é um processo. Nós estamos aprendendo a cada dia a viver como filhos de Deus, para nos tornar um dia santos na glória celestial. Para isso, nós vamos nos consagrando. Consagrando a quê? Ao aprendizado que Jesus nos deixou, o seu evangelho, a doutrina de nossa igreja, a disciplina de nossa igreja, que honra, moraliza o nosso corpo, a nossa língua, a nossa fala, as nossas ações. Por isso que temos que tomar, irmãos, muito cuidado com as tentações. Irmãos, hoje o mundo oferece muitas oportunidades, muitas. Mas nós precisamos pedir sempre a sabedoria de Deus, pedir sempre o amparo da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para nos livrar, irmãos, das tentações que nos fazem, irmãos, muitas vezes desviar deste santo caminho. E essas tentações, irmãos, é justamente o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, que não está contente, irmãos, em ver um povo feliz, disciplinado, honrado, que edifica a Deus nesta terra, que comemora ano após ano vitórias. Por isso que as tentações vêm. Mas nós precisamos ser fortes. Por isso que nós cantamos, nós somos a igreja forte. Porque nós temos estes santos, a Santa Avó Rosa, esta fortaleza divinal, irmãos, ao nosso lado.
Por isso não podemos esquecer um instante sequer dela. Não podemos esquecer do nosso santo irmão Aldo. Porque ele, agora na glória celestial, de uma forma muito mais abrangente, ele está ao nosso lado, irmãos. Quantas graças, quantas bênçãos, irmãos, têm sido testificadas por irmãos de nossa igreja, que no momento difícil da vida, clamam, oram e são agraciados. Por isso, vamos celebrar, irmãos, 10 de junho, com muito amor, com muita graça em nosso coração a Deus, ao seu divino Espírito, a Jesus e a Virgem Maria, por nos terem dado este tesouro, a Igreja Apostólica. E neste tesouro, ter, irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, como nossos anjos da guarda, nos protegendo, nos amparando, nos abençoando. Guardem esta mensagem no seu coração. Se possível, no site de nossa igreja, essas mensagens sempre ficam. Leia novamente, reflita sobre as mensagens, procure entender, compreender e valorizar estes ensinos. Porque são mensagens, irmãos, que tocam ao nosso coração, nos fazendo refletir. Porque nós temos a razão, a consciência dentro de nós. E se for preciso, peça perdão de alguma coisa que te impeça muitas vezes de ser um apostólico verdadeiro. Porque, irmãos, muitas vezes nos desviamos do caminho. Quantas vezes o nosso irmão Aldo estendeu a sua mão com uma palavra amiga, nos trazendo de volta para este rebanho. Agora é a nossa vez de fazer a nossa parte. Ele nos ajuda, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Estender a nossa mão muitas vezes para um irmão, uma irmã que se enfraqueceu na fé. Ajudá-lo a compreender, a valorizar este rico tesouro que temos. Ajudá-lo a ser feliz também, como nós. Então, reflitam, irmãos, sobre esta mensagem, sobre estas palavras. Guardem no seu coração e vivam esta mensagem em suas vidas. E a recompensa é a graça de Deus para a sua vida, que lhe dará alegria, felicidade e muita paz. Irmãos, paz, a paz verdadeira que vem de Jesus, a paz que somente Ele, junto com o Pai, com o Divino Espírito Santo, e hoje em nossos dias com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, podem oferecer para todos nós. Portanto, guardem essas palavras ao seu coração, meditem, e antes de encerrar a nossa reunião, nós vamos ouvir a apresentação do coral com o hino Que Festa Tão Linda.
Quando mais um aniversário a Santa Rosa fazia, e se formava a santa direção que recebera do céu a santa unção.
estimados irmãos, chegamos ao término de mais uma reunião. Que o seu coração esteja um pouquinho mais preparado para honrar e glorificar a Deus através da sua vida, do seu exemplo de filho de Deus, de apostólico fiel, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Todos estão convidados para quinta-feira estarmos reunidos na nossa reunião de oração. É um momento de fé muito especial em que elevamos a nossa voz unidos ao reino dos céus, a Deus e a todos os seus santos. Portanto, na próxima quinta-feira, às 19 horas, estaremos reunidos. Agora convido a todos para se colocarem em pé. Com as nossas mãos erguidas, cabeças curvadas, vamos orar, encerrando a nossa reunião. Ó Deus, Pai bendito, te agradecemos de todo o nosso coração, te louvando, te bendizendo, te adorando, Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Este rico tesouro, Pai, que nos deste, está em nossas mãos a Igreja Apostólica, junto, inspirada, com o Consolador e o Santo Pastor. Cremos nesta direção que vem do Senhor para orientar e guiar os nossos passos no caminho do bem e da paz. Pai, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua misericórdia, Pai, porque nestes dias enfrentamos muitas dificuldades, problemas na sociedade como um todo, um vírus que se alastra e tem ceifado muitas vidas. Por isso, Pai, pedimos a Tua misericórdia em favor desta humanidade, mas seja feita a Tua vontade, a Tua justiça, Pai, porque cremos nesta justiça perfeita, perfeitíssima, que sempre fizeste diante de todos nós. Pedimos também em favor de muitos irmãos, ó Pai, que estão hospitalizados, que o Senhor tenha misericórdia, envie um anjo para confortar, dar alívio, e se for da Tua vontade, postergar a sua vida nesta terra. Abençoe também, Pai, as pessoas boas, humildes, sinceras de coração, para que tenham a oportunidade de ouvir a nossa mensagem, ouvir a voz do Consolador e do Santo Pastor, e possam se regenerar como filhos de Deus. Pedimos com sinceridade e humildade, Pai, mas seja feita a Tua vontade. Agradecemos também ao Senhor Jesus por tudo que tem nos feito, por nos ter dado esta igreja, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, Jesus. E agora pedimos a Tua bênção, Jesus, que o Senhor possa nos proteger, nos amparar e continuar nos inspirando neste caminho que o Senhor mesmo nos concedeu, formando esta igreja. Agradecemos à Virgem Maria, a Senhora Mãe, Mãe divina, celestial, bendita, que a Senhora nos proteja, Mãe, como uma mãe protege a todos os seus filhinhos. A Senhora também estenda a sua mão e o seu manto lindo, divino protetor sobre todos os seus filhos. A Senhora querida e Santa Vó Rosa, também agradecemos por tudo, vó, por mais este dia, por mais esta santa reunião, mas pedimos a Tua bênção, vó, que a Senhora alcance todos os Teus filhos, nossos irmãos das congregações, os ouvintes da hora milagrosa, nossos irmãos de outras nações. A Senhora sabe aonde está um filho seu, que a Senhora proteja, ampare, guarde. E também que estes anjos que vieram junto com a Senhora abençoar a nossa reunião, possam nos acompanhar por nossos caminhos,
nos dando um feliz regresso aos nossos lares, uma boa noite, uma excelente semana de trabalho, para que possamos nos reunir numa próxima reunião. O Senhor, Santo Irmão Aldo, também a nossa gratidão por tudo, primaz, pela inspiração desta reunião a todos os atos, porque cremos que os hinos, a mensagem, edificaram, fortaleceram o nosso coração e alegraram ao Senhor, Santo Primaz, porque partiu do profundo do nosso coração. Por isso pedimos a tua bênção, Santo Primaz, protegendo e amparando a todos os teus filhos. Da mesma forma como o Senhor, com todo carinho, irmão Aldo, nos abençoava quando pedimos a sua bênção naquela fila. Agora pedimos em oração, Primaz. Com o mesmo amor, temos certeza que o Senhor nos abençoa e nos acolhe como teus filhos nesta Santa Igreja Apostólica. Primaz, muitas pessoas colocaram seus nomes de parentes, amigos, nesta caixa de pedidos de oração. O Senhor sabe, conhece a necessidade de cada um, a fé que depositaram neste momento da oração. Te pedimos, irmão Aldo, interceda a Deus em favor dessas pessoas. Mesmo que estejam aqui, nos seus lares, em hospitais, tenha misericórdia. Interceda por eles. Te pedimos com sinceridade. E agora despeça a todos nós, irmão Aldo, nesta mesma alegria, nesta mesma felicidade que compartilhamos esta reunião. E sejamos abençoados, protegidos e amparados por esta graça divinal. Prezados irmãos, recebam a bênção de Deus, do Filho amado Jesus, da Mãe Virgem Maria, do Consolador a Santa Vó Rosa e do Supremo Pastor, Primaz e Profeta, Santo Irmão Aldo. Sejam muito felizes. Amém.